Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar nosso convidado de hoje, então, como essa é a primeira edição do ano de 2022, eu queria desejar, então, um feliz ano novo para toda a nossa audiência, os nossos usuários, assinantes. Ano passado foi um ano bem desafiador para o mercado de fundos imobiliários. De qualquer forma, até essa semana saiu aí o boletim da B3, mesmo nesse ano de 2021, no ano passado a gente teve uma entrada aí bem expressiva de novos investidores, mais de 370 mil novos investidores no nosso mercado. Então, queria dizer aqui para toda a nossa audiência que vamos ter mais um ano aí com grandes entrevistas aqui no nosso canal do YouTube. Então, claro, se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. Também, claro, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. E hoje eu vou entrevistar o Vitor Martins, que é sócio e gestor da VBI Real Estate. E o tema de hoje, claro, vai ser o VBI CRI, o fundo que opera sob o código CVBI 11, e também falar um pouco aí do segmento de recebíveis imobiliários. Tudo certo aí, Vitor? Tudo certo, Thiago. Bom, um prazer estar aqui falando contigo. Primeiramente, aí, feliz ano novo a todos. Obrigado, Vitor, então, pela tua primeira participação aqui no nosso programa. Até estava comentando com o Vitor aqui no início da gravação. Enfim, já conversou aqui os outros fundos, os fundos de tijolo da casa, VBI, que é uma das gestoras mais conhecidas do mercado. Então, estava faltando ter essa entrevista aqui com o Vitor para tratar especificamente do fundo de recebíveis imobiliários. E como é a primeira entrevista do Vitor, todo mundo tem interesse de conhecer um pouco do gestor. Então, eu queria que você falasse um pouco da tua experiência profissional. Legal. Bom, eu me formei em 2003 em engenharia de produção pela Poli, tenho MBA em mercado de capitais. Minha carreira inteira eu fiz com base em mercado de capitais, operações de securitização, asset management. Eu comecei trabalhando na Rio Bravo Investimentos, depois passei por um hedge fund chamado Vision, e em 2008 me juntei ao time da VBI Real Estate, onde hoje eu sou sócio responsável pela área de crédito estruturado e gestor do CVBI. Perfeito, Vitor. E uma pergunta, já vou começar com essa pergunta, que sempre é um tema recorrente e dúvida dos investidores, o segmento de recebíveis imobiliários, que foi inclusive o segmento aí que resistiu bem no ano passado, teve bons resultados, acabou, claro, ganhando grande audiência aí dos investidores, e não tenho dúvida que ainda é uma excelente oportunidade esse segmento aí ao longo de 2022, e sempre tem aquela clássica divisão, se o fundo ele é high yield ou high grade, no sentido que o seu perfil de risco de crédito, então eu queria que você tentasse enquadrar na medida do possível o CVBI 11, ou se ele é um mid-risk, tá no meio, vamos dizer assim, que acho que é pelo menos o que eu vejo aí do CVBI 11, né? Olha, Thiago, acho que a melhor classificação para o CVBI é mais para um fundo high grade, tá? Por quê? Basicamente, a gente tem uma política de gestão que somente investimos em operações com rating CR9, que é o rating interno aqui da casa. Nosso rating vai de 1 a 15, né, sendo 1 equivalente a AAA, o 9 equivalente a BBB. Então, na prática, como a gente só investe com rating no mínimo CR9, seria o equivalente a investir somente em papéis que atinjam rating mínimo BBB. Por definição, basicamente a gente está falando ali que seria como uma classificação investment grade ali para a gente, no caso. Então, os high yields estariam fora dessa classificação. Além disso, se você olhar, inclusive no nosso relatório de gestão, mais de 70% do nosso portfólio de CRIs tem um rating melhor que A ou melhor, né? Então, na prática, ele está muito mais inclinado para operações de baixo risco do que operações de mais alto risco, né? Então, acho que um ponto que vale a pena falar também, assim, independentemente do segmento, né, o risco do CRI está ligado à relação da dívida com as garantias, capacidade de pagamento do lastro, a liquidez e valuation ali, do que está ali por trás garantindo aquele CRI, bem como estrutura jurídica e suas garantias.
Então, assim, não é porque a gente procura, né, dentro do fundo, a gente vai falar um pouco mais da estratégia do fundo, mas a gente procura ter bastante diversificação, inclusive diversificação por segmento. Tem alguns segmentos, e aí, assim, isso acho que vale para todos os segmentos. Tem segmentos, por exemplo, que são mais, entre aspas, triviais, por exemplo, segmento de logística, mas se você faz um CRI, onde o saldo devedor do CRI ele é maior ou é próximo ao valor das garantias, então, basicamente, você já está com um CRI ali que já é mais arriscado, porque qualquer soluço que dá ali, do ponto de vista de variação do valor das suas garantias, você já pode comprometer ali o teu CRI. Então, independentemente do segmento, seja loteamento, residencial, escritório ou logística, o que depende muito é como que você estrutura, como que fica essa relação das garantias, a robustez dessas garantias, a relação dívida, onde que a gente pega pelo loan to value, né, dívida versus o valor ali que está garantindo ali o CRI. Então, é importante sempre olhar isso, e todas as nossas operações, se você for ver, a gente a gente segue essa política de crédito de uma maneira, com uma disciplina bem firme, aonde que se você pegar a média ponderada do loan to value da nossa carteira, ela está em 55%. Então, a média ponderada de loan to value baixo, até pela nossa análise de rating, que é uma análise de rating onde que não é um black box, basicamente ela está pública, né? A gente publicou isso no nosso site, webcri.com.br, onde que a gente expõe como que a gente chega nessa nota de rating para cada uma das operações, né? Além disso, o fundo tem hoje aí um patrimônio líquido aproximado aí de 1,05 bi, com 35 operações, onde que a maior operação corresponde por menos de 8% do PL do fundo como um todo, né? Então, se mostra, dá para ver que o fundo tem bastante diversificação, tanto por crédito como por, nos nossos relatórios dá para ver ali, por região, né, por localização, que é fundamental, e por segmento do mercado imobiliário, com um viés mais para baixo risco, né, onde que a gente olha essa nota de rating, pô, é tudo acima, tudo BBB ou melhor, né, no nosso CR9 é o melhor, sendo 70% já melhor de uma nota de rating interna equivalente a um A, onde que tem uma carteira bem diversificada, bem pulverizada e bem balanceada. Então, por isso que não faz muito sentido na nossa visão olhar esse CRI como esse fundo como um fundo middle risk. Ele está muito mais direcionado para um portfólio aqui de baixo risco, de fato. Bom, interessante, Vitor. Até você entrou em alguns termos mais técnicos. Acho que até boa parte da nossa audiência até entende já a questão do rating, né, do risco de crédito. Mas, na verdade, até para a gente entender melhor, os fundos imobiliários, os CRIs que compõem a carteira, não necessariamente precisa ter aquele rating que é concedido por uma agência classificadora. Então, a gente conhece as grandes, né, como é a Fitch, por exemplo, entre outras aí conhecidas no mercado. Essa meta que você falou, alguns CRIs que tem na carteira do CVB tem esse rating de uma agência independente, e outros é uma metodologia própria da VBI, que daí vocês publicam isso no relatório de vocês? Tiago, perfeito. Assim, tem alguns CRIs que tiveram nota de classificação de risco, né, a nota de rating ali por terceiros, né, pelas agências de classificação de risco, mas mesmo nesses casos, a gente sempre se baseia pela nossa metodologia interna, né? Então, até para a gente ter uma comparação aqui em todas as notas de classificação de risco interna, que seja mais direta, né, para que a gente não tenha problema aqui na hora de classificar internamente, então a gente sempre considera a nossa nota interna, independentemente do que é dado por terceiros. Claro que, dependendo do rate aqui de terceiros, obviamente isso acaba sendo até ajuda a gente a classificar também e a balancear aqui na nossa metodologia interna. Mas, na prática, todos os CRIs da nossa carteira, eles são avaliados, né, internamente, e, né, dentro dessa avaliação, a gente chega para tirar um pouco da subjetividade do projeto e tornar do processo, e tornar o processo mais objetivo, a gente tem essa metodologia, a gente atribui essa nota de risco para todas as operações em que a gente investe pelo fundo. Então, na prática, do ponto de vista do rating interno, todas as operações são classificadas dessa forma, tá? Independentemente se o CRI ele tem uma classificação de terceiros ou não. Certo, então, como você falou, ele pode ser classificado realmente como high grade, porque, até explicando para a audiência também, dentro dessa métrica, independente se é um CRI, pode ser até uma nota soberana, né, de um país ou de uma empresa, sempre tem aquela nota de corte que existe
crédito melhor, com baixíssima probabilidade, né, que é o high grade, e o de baixo, que é classificado como high yield. Então, vocês, se aparecer, por exemplo, uma nota que uma agência terceira classifica como high grade, e vocês, dentro da metodologia de vocês podem fazer uma classificação e no entendimento de vocês pode ficar como high yield, aí vocês não colocariam esse CRI dentro da carteira, correto? Correto, pode sim, tá? Outra situação que é até comum acontecer e a gente não entra por uma questão também de estratégia do fundo, a gente só entra em CRIs com garantias reais. Então, na prática, tem alguns CRIs que saem como lastro com base em contratos atípicos, aonde que esse contrato atípico é com uma empresa que tem uma qualidade de crédito elevada, e aí o CRI acaba saindo com uma nota de rating alta, mas se não tem a garantia imobiliária, a gente não consegue atribuir nota de rating para esse fundo, né, dentro da nossa metodologia, para o CVBI, e aí a gente acaba não investindo nesse tipo de CRI, a gente só investe em CRIs com garantia real. Então essa é uma outra situação também, que acaba, mesmo sendo um CRI aonde que tem como contraparte uma empresa aqui, que pode ser AAA, pode ser AA, a gente não investe se não tiver uma garantia imobiliária, né? Então, esse é um ponto importante também. A gente sempre, né, no processo, a gente sempre pede para ter um laudo de avaliação de terceiros em cima das garantias imobiliárias, mas independentemente, inclusive, de ter esse laudo de avaliação de terceiros, a gente tem uma metodologia também própria, a gente tem bastante informação, bastante input do mercado imobiliário, pelo fato da gente ser uma gestora focada no mercado imobiliário há quase 14 anos aí, com bastante experiência em todos os segmentos, tendo investido aí através dos nossos fundos de private equity, em operações diretamente em incorporação imobiliária, aquisição de prédios, galpões logísticos, operações de crédito, das mais diversas situações e segmentos, a gente tem bastante experiência. Então, a gente sempre se baseia mais na nossa capacidade de avaliação para fins de ponderação dessa nota de rating do que considerando simplesmente um relatório aqui de terceiros, tá? A gente acaba tendo, no nosso entendimento aqui, uma curacidade maior. Bom, Vitor, aproveitando essa temática ainda do risco, já começamos a aprofundar nela, então, muitas vezes, até olhando para a metodologia de vocês, qual que é essa ponderação, né? Porque você pode ter um lastro num contrato onde a probabilidade do pagador lá do aluguel, por exemplo, é muito baixa de ter uma inadimplência, mas ao mesmo tempo, por exemplo, não tem uma boa garantia. Então, às vezes, é melhor ter uma probabilidade um pouco maior de uma inadimplência, mas do outro lado, você ter uma garantia mais sólida, uma estrutura jurídica mais robusta. Então, como é que é o balanço dessas duas variáveis aí? Assim, depende do segmento, né? Assim, em todos os segmentos é necessário ter garantia real, então já parte daí. Os pesos, né, eles variam, então, assim, o peso que a gente atribui para garantia imobiliária versus o rating da contraparte, ele muda. Então, por exemplo, no segmento residencial, a gente sempre avalia o crédito da contraparte, do sponsor, né, do incorporador, é fundamental, mas a gente atribui peso zero para a avaliação de crédito desse sponsor, então fica totalmente 100% baseado na qualidade do projeto, no que o projeto é capaz ali de gerar ali de fluxo de caixa para conseguir pagar integralmente a operação, e isso dentro de vários cenários de estresse, onde que a gente simula aqui, e mesmo em cenários aqui com bastante estresse, tem que ser capaz aqui de pagar o CRI, e aí com isso passa a nossa nota mínima aqui de rate. Então, basicamente, a gente olha dessa forma, né? Eu acho que assim, por que a gente sempre atribui uma nota, porque primeiro, né, dando um passo para trás aqui, por que é importante aqui no nosso entendimento aqui ter sempre uma garantia real imobiliária? Primeiro que a gente está falando aqui de investimentos em fundo imobiliário, né, investindo em CRIs, os CRIs nada mais são do que papéis recebíveis imobiliários, então com garantia imobiliária, então, na sua essência, é uma operação de crédito imobiliário, e aí essa palavra imobiliária ela é fundamental, na nossa opinião, não é uma operação de crédito clean que a gente está fazendo aqui, então a gente está fazendo investindo em uma operação com garantia imobiliária, crédito com garantia imobiliária. Então, não, para essa estratégia do CVBI não faz sentido entrar em operações que não têm essa garantia imobiliária.
E aí, quando a gente olha da qualidade de crédito de uma empresa que hoje pode ter uma nota muito elevada, AAA, AA, mas o que acontece, né? A volatilidade da qualidade de crédito de uma empresa, ela é bem maior do que a volatilidade aqui da qualidade de crédito ou do valuation da garantia imobiliária que está por trás. Então, uma empresa hoje tem uma qualidade de crédito muito, muito boa, e a gente está falando aqui de operações que têm prazos muito longos, operações de 10, em alguns casos até 15 anos, a gente fica sempre mais confortável em estar com um peso maior nessa nota imobiliária, porque daqui a 5 anos pode ser que essa empresa que hoje tem uma nota de crédito excelente, o crédito dela tem deteriorado a ponto de não valer mais nada e basicamente você só está em cima da garantia imobiliária ali. E aí, óbvio, a garantia imobiliária, ela oscila, ela pode melhorar. Então, por exemplo, se você tem a garantia imobiliária do galpão logístico, o valor desse galpão logístico ele pode subir ou ele pode cair. E isso aí vai influenciar a sua nota de rating ali da operação. Mas essa variação de valor, ela é bem menor, ela varia, ela tem um prazo de variação também, um ciclo de variação mais longo do que a qualidade de crédito das empresas. Então, assim, exemplo, a gente pega empresas que, por exemplo, grandes construtoras, incorporadoras que, por exemplo, antes da Lava Jato tinham qualidade de crédito excelente, uma das melhores do país, e depois, alguns anos depois, em um prazo curto, mudou totalmente, empresas que foram pedindo RJ, enfim. Então, a gente sempre se baseia mais nessa garantia imobiliária por conta disso, tá? Nossa visão, investindo em operações de longo prazo, 10, 15 anos, é fundamental você ter esse apoio aí da garantia imobiliária. Bom, interessante esse ponto que você colocou, eu nunca tinha pensado, né, a mesma empresa hoje, como são um prazo longo, né, em 10 anos muita coisa pode acontecer, uma empresa hoje mesmo de grande porte, até uma empresa que seja listada em bolsa, ela pode realmente se deteriorar ao longo do tempo e realmente a garantia real ali, normalmente um imóvel, ele tem uma estabilidade maior ao longo do tempo, né, como você falou, pode ter variações, mas dificilmente vai se deteriorar, como pode acontecer com a situação financeira de uma empresa. E Vitor, qual que é a estratégia central aí do fundo? A estratégia do fundo, basicamente, ela é focada, é um fundo mais puro sangue em termos de investimento em CRI, né? Então, basicamente, aí 90% do nosso patrimônio ele é investido diretamente em CRIs e até 10% do patrimônio a gente investe ali oportunisticamente em fundos imobiliários que têm estratégias similares também, tá? Sendo que, se você pegar hoje da nossa carteira, é exatamente isso aí, é bem próximo disso que a gente tem, né? 90% alocado em CRIs e 10% em cotas de fundos imobiliários que investem também nessa estratégia. Essa estratégia de investimento em cotas de fundos imobiliários, ela é bem mais secundária, né? Uma estratégia mais satélite, onde que a gente busca aproveitar ali os momentos de mercado ali que são interessantes de entrar, né? Em alguns casos, você acaba tendo ali uma desvalorização das cotas, e aí acaba fazendo sentido entrar ali para realizar ali, carregar durante um tempo e depois realizar um ganho de capital ao longo desse período. Para você ter uma ideia, dentro dessa nossa estratégia secundária, a gente tem tido aí uma taxa interna de retorno acima de 30% ao ano, desde o início do fundo. Então, tem tido bastante sucesso aí, mas, de novo, a gente não quer transformar esse fundo não é a ideia dele virar um FOF. A ideia dele é, de fato, ser um fundo que investe em CRIs, mas puro sangue. E dentro dessa estratégia de investimento em CRIs, a gente busca atuar num espectro de crédito bem amplo, montando sempre com foco ali no que é o portfólio final, né? Então, a gente olha ali em CRIs que tem spreads mais apertados, até CRIs com spreads um pouco mais abertos, né? O que, assim, não significa necessariamente que porque ele tem um spread mais aberto que ele tem mais risco. Em alguns casos, a gente conseguindo aproveitar ali uma simetria do mercado, seja de informação, seja porque a maior parte, por exemplo, dos bancos e dos fundos atuam no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Então, às vezes, você vai fazer uma operação no Centro-Oeste, aquele empreendedor ele não tem tanto acesso a capital quanto os empreendedores de São Paulo, e com isso você consegue, por exemplo, negociar um spread maior. Então, tem essas questões. Como eu falei, a gente sempre investe dentro da nossa estratégia em operações com garantia real, a gente não investe nada sem essa garantia real. Como guidance, a gente busca um spread relativo, né, uma rentabilidade relativa, um spread ali de 3 a 4%,
sobre a curva da NTN-B. Então, o que isso significa na prática, né? Então, se eu estou fazendo uma operação indexada a CDI, eu vou buscar aqui e sempre olhando na média final do meu portfólio. Então, eu posso entrar em uma operação que está pagando CDI mais 1,5, CDI mais 2, ou CDI mais 4, CDI mais 5, mas sempre mirando que na média eu tenho ali o equivalente a um CDI mais 3, CDI mais 4, e da mesma forma, quando a gente compara ali as operações de PCA+, comparando diretamente com a B, que a gente tem ali um spread na faixa de 3 a 4. Se você olhar hoje no nosso portfólio, a gente tem ali aproximadamente, se não me engano, uns 23% a 25% de CRIs, da carteira de CRIs indexados a CDI, pagando ali CDI mais 4,2%, e a gente tem basicamente ali uns 75%, 76% da carteira em operações indexadas em IPCA, pagando ali por volta de IPCA mais 7, né? E aí, quando a gente junta toda essa carteira, a gente chega ali no spread médio da carteira final. Hoje a gente está com o spread médio ali na faixa de 2,6, muito em função porque as curvas subiram bastante, né? Então, apesar do nosso guidance estar nessa faixa de 3 a 4, a gente agora está momentaneamente um pouco abaixo desse 3, está ali em 2,6. O que a gente vai buscar fazer agora é fazer uma gestão ativa no portfólio, vendendo algumas posições, entrando em outras, na medida em que os fundos de CRI, isso é uma outra dinâmica interessante dos fundos de CRI, porque os papéis têm amortização, então na medida em que a gente vai recebendo de volta essas amortizações, a gente vai tendo a capacidade de reinvestir em novos CRIs, com spreads ali dentro do que a gente busca, né? É óbvio que a gente não está aqui para simplesmente tomar todo o risco do mundo, a gente tem as nossas posições aqui, onde dentro da nossa estratégia, o que a gente consegue tomar de risco dentro desse fundo, que de novo, dentro da nossa metodologia de rating seria ali até o CR9, mas criando um portfólio bem balanceado. Então a gente não quer ter um portfólio com spread muito elevado, também de 5%, por exemplo. A gente quer ficar dentro dessa faixa de 3 a 4. E no momento onde que a gente tem um cenário mais difícil do ponto de vista macroeconômico, a gente busca ali ficar com operações mais robustas, então mais próximo ali do spread de 3 do que o spread de 4. E quando a gente estiver ali num cenário macro ali mais favorável, a gente vai poder aumentar um pouquinho a rentabilidade do portfólio, tomando um pouco mais de risco, subindo esse spread ali mais para perto de 4. Então a gente vai trabalhando essa dinâmica aí com base na conjuntura de mercado e no que a gente está vendo aí para frente, né? Só para completar, Thiago, todos os CRIs contam com algum tipo de garantia real, como eu falei. Então, a gente busca manter 2/3 da carteira em CRIs indexados à inflação, porque dentro da nossa estratégia, a gente busca ali ter um portfólio que consiga trazer para o cotista essa recomposição da inflação, e 1/3 indexado a CDI, e no CDI, muito mais buscando ali também otimizar ali essa rentabilidade de curto prazo do portfólio. Hoje, a gente está com algo em torno de 23% da carteira de CRIs em CDI, então, no curtíssimo prazo, na medida que a gente for reinvestindo, a gente deve aumentar um pouco essa alocação agora em CDI, chegando ali próximo ali desses 30% em CDI, 70% em índices de preço, né? Só para finalizar, assim, a gente, quando você fala de um fundo de crédito, você não pode deixar de falar de diversificação, né? E aí, dentro da nossa estratégia, a gente busca diversificar em 3 pilares principais. Seja pelo crédito da contraparte diretamente, né? Então, o que é o CRI, o que é a operação em si, o que é por segmento do mercado imobiliário. Então, a gente busca ter uma diversificação, uma carteira balanceada também por todos os segmentos. Quando a gente fala de segmento do mercado imobiliário, quebrado em residencial, loteamento, office, logística, shoppings, operações de varejo e por aí vai. A gente não quer ficar só exposto pesadamente num único tipo de segmento, porque cada um dos segmentos tem o seu ciclo próprio, e aí você está num momento de ciclo que não é favorável para aquele segmento e você está totalmente exposto, isso é bem prejudicial ali para o risco total ali global da tua carteira. Então a gente busca bastante diversificar o fundo por segmento também, e por região metropolitana, por localização também é fundamental. Então a gente não quer ter nenhuma. Para você ter uma ideia, a gente pode ter no máximo 25% do patrimônio do fundo numa única região metropolitana, com exceção da região metropolitana de São Paulo, pelo fato de ser a maior população, ter a maior representatividade dentro do PIB do país, a maior
força econômica do país, mas o que a gente quer com isso é evitar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Rio de Janeiro, até, né, durante ali a fase onde que estava crescendo, até 2012, com toda a expansão ali de toda a cadeia de óleo e gás, então foi um momento muito favorável para a cidade. Depois passou por um período, e ainda está passando por um período muito difícil, por exemplo, o segmento de escritório no Rio de Janeiro tem uma vacância elevadíssima. Então, a última coisa que a gente gostaria era de estar com uma exposição muito grande no segmento de escritório no Rio de Janeiro. Isso aí seria bem problemático para o fundo. Então, por isso que a gente busca ter essas diversificações, não só por crédito, mas também por região e por segmento do mercado imobiliário. Bom, interessante, Vitor. E então, como você comentou, acho que esse spread, né, você comentou realmente a gente classifica o CVBI como high grade, então acho que esse spread é o spread realmente de high grade, mais do que isso já realmente fica difícil de extrair do mercado. Então, de qualquer forma, com o aumento do CDI, a gente tem uma tendência de aumento de retorno, obviamente, né? E aí esses novos CRIs que vocês, seja por uma emissão nova ou por as amortizações, o IPCA+, baseado também na parte longa da curva que foi subindo também, a tendência é você aumentar esse retorno também com essa nova realidade de juros, né? E até falando das emissões, né, como é que foi a sexta emissão de cotas, se você também pode citar aí alguns CRIs que foram adquiridos aí com esses recursos. Não, legal, Thiago. Até assim, antes de entrar nessa questão da sexta emissão, acho que vale a pena dizer assim, o fundo hoje ele tem mais ou menos 2 anos e meio aí completados, né? A gente começou esse fundo em junho de 2019. E essa estratégia que a gente determinou é a mesma desde o início do fundo. Então, uma estratégia, o que é legal, que assim, a gente tem mantido a disciplina de seguir a estratégia que a gente definiu desde o início, é uma estratégia que está dando certo, é uma estratégia que a gente tem conseguido executar ela de uma maneira bem sucedida, e isso a gente consegue ver isso através da rentabilidade que a gente tem conseguido entregar do fundo, né, dos dividendos que a gente tem conseguido pagar. Se você for ver o que a gente conseguiu pagar de dividend yield aí ao longo, por exemplo, do último ano, foi bem acima do que foi o IFIX, foi bem acima do que foi o IFIX de recebíveis, inclusive. Então, a gente é um fundo de high grade, baixo risco, que está conseguindo entregar uma rentabilidade bem diferenciada, né? Para você ter uma ideia, aí, a gente entregou quase que 13% aí de dividend yield ao longo do último ano, e aí quando a gente pega ali, por exemplo, o IFIX foi em torno de 9, pelo IFIX recebíveis foi em torno de 11,5, então é um fundo que acho que está com uma estratégia muito bem definida, e do lado da gestão a gente tem seguido aqui a disciplina de executar a estratégia que foi definida. Em relação à sexta emissão de cotas, né, acho que assim, essa sexta emissão de cotas, quando a gente definiu vir a mercado com essa sexta emissão, foi mais ou menos ali em agosto, e a partir de setembro o mercado veio deteriorando muito rápido, né? E aí a gente veio para o mercado de fato em novembro do ano passado. Então a gente pegou um momento bem complicado, né, de captação. Taxa Selic já estava no movimento aí de elevação. A gente estava vendo aí deterioração das expectativas ali do PIB, tanto para 2022 quanto para 2021 quanto para 2022. E isso aí foi inflação também só deteriorando, né, vindo a inflação ali medida ali pelo IPCA cada vez mais alta, a estimativa só subindo. Quando a gente olha também pelo Ibovespa e pelo IFIX só despencando, as curvas futuras abrindo. Então foi um cenário ali que não foi um cenário favorável aí para captação, muito pelo contrário, foi muito desafiador. A gente captou bem menos do que a gente gostaria, mas acho que apesar da gente captar bem menos do que a gente gostaria, a gente captou algo em torno de 20% do valor da emissão, era uma emissão de 330 milhões, se não me engano, a gente captou algo em torno de 60 milhões. Eu acho que foi acho que pode-se dizer até que foi um sucesso, dado todo esse vento contra que a gente enfrentou ali durante esse período, né? E acho que muito em função da gente tá com um histórico aqui de gestão muito bem sucedido, né? Criando uma carteira ali bem saudável, bem balanceada e entregando de fato ali uma rentabilidade bem atrativa ali para os cotistas, né?
assim, com esses recursos que a gente captou, que foi bem menos que o esperado, e o fundo antes da emissão já estava praticamente todo alocado, a gente conseguiu executar muito menos do nosso pipeline do que a gente gostaria. Então, a gente tinha uma programação prevista ali, com um pipeline bem interessante, bem robusto, onde que essas mudanças, esses shifts aqui, por exemplo, eu já conseguiria aumentar aqui o que eu tenho de alocação em CDI, esse spread já estaria mais próximo ali de 3. A gente não conseguiu fazer isso, mas a gente conseguiu investir em operações que também, que do ponto de vista de risco-retorno, muito atrativas. Então, só citando 2 exemplos de CRIs aí que a gente entrou num CRI aí de 28 milhões de reais, pagando IPCA mais 8,8, e um outro CRI ali de 40 milhões de reais, pagando IPCA mais 7, né? E são CRIs com uma relação de dívida garantia muito baixa, onde tem uma nota de rating alta, para você ter uma ideia, seria o equivalente aqui ao melhor, operações aqui de longo prazo, onde que a gente está bem tranquilo para entrar nesse cenário agora mais complicado, né, quando a gente está falando aqui de taxas de juros mais altas, inflação mais alta, cenário de baixo crescimento. Para a gente, o foco são operações onde que a gente vai ter conforto para passar nesse período aqui de estresse, sem problemas, e ainda assim remunerando muito bem os nossos cotistas. Então, basicamente foi o foco aqui dos investimentos, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer isso de uma maneira, de novo, muito bem sucedida. Eu acho que com o aumento de taxas de juros, né, na medida em que a gente vai recebendo também amortizações e pré-pagamentos e amortizações extraordinárias, a gente vai conseguindo mudar aí aos poucos, melhorando ainda mais essa carteira que ela já é bem interessante, né? A gente já está partindo, eu acho que é um dos pontos que são interessantes, um dos pontos que é interessante nesse fundo, que a gente está partindo de um fundo que está com spread médio na faixa de 2,6 da carteira como um todo, então você já entra num fundo onde que tem operações CRIs com baixo risco, operações muito bem desenhadas, saudáveis, com uma gestão que faz o monitoramento, está seguindo o dia a dia, então assim, você dorme tranquilo quando você entra nesse tipo de fundo, você já entra conseguindo receber desde já uma remuneração muito interessante, né, e com um upside que fique aberto, porque assim, se a gente olha ali ao longo dos próximos anos, aí, principalmente olhando ali do ponto de vista de curto prazo, falando de 2022, até logo ali no cenário pós-eleição, logo após a eleição, a gente e isso já está acontecendo, né? A gente tem sido abordado aí, a gente tem analisado diversas novas oportunidades de investimento com rentabilidades muito atrativas, e aí a questão avaliar se aquele risco ali faz sentido, se a operação ali, da forma que está estruturada, a gente consegue estruturar ela ali de uma maneira que a gente fique bem confortável, que ela para de pé, e aí, obviamente, se a gente tem caixa e capacidade para investir, a gente vai investindo ali, procurando fazer essa gestão ativa. Então, a maneira que eu enxergo esse fundo já é um fundo que está bem posicionado, carteira totalmente com bastante qualidade, baixo risco, já entregando uma rentabilidade bem diferenciada, né? Se você pegar o dividend yield que a gente tem pago ali, está na faixa de 13,1 ao ano, e olhando para frente, a tendência é só melhorar ali na margem. Obviamente não vai ter nenhuma mudança drástica, né? Porque até a mudança vai ser gradual aqui na medida que a gente vai recebendo a amortização e fazendo os reinvestimentos, mas partir de um fundo ali já bem posicionado e se só tendo a melhora ali da carteira dele na medida que a gente vai fazendo essa gestão ativa. De qualquer forma, a carteira ela é predominantemente indexada ao IPCA, correto? Perfeito. Com o IPCA esse ano fechou agora, né? Também saiu agora essa última semana bem acima do teto da meta, né, como já era esperado, até inclusive um pouco acima de 10%, que é uma inflação que não ocorria desde o fatídico período lá de 2015, né, que a recessão foi muito forte, com inflação alta, e em grande parte o resultado também não só do CVBI, mas do mercado veio que trouxe para o dividendo essa inflação. Agora a expectativa de vocês também, da equipe de gestão de vocês, é que esse vetor de inflação ele tende a reduzir, até porque agora tem a questão também das chuvas aí, que melhorou aí a questão de energia, que foi bastante impactante aí, né, o aumento da energia, da tarifa e tudo mais. Então vocês estão enxergando esse cenário também, de que de repente tanto o IPCA como o IGPM vai dar uma arrefecida, até porque
a política monetária, a gente parte do princípio que agora também, a partir dos próximos meses, vai começar a funcionar, num ano com crescimento menor também. Então, como é que você enxerga isso daí? Então, eu acho que assim, acho que tem alguns pontos assim que são até contraditórios aqui, né? Então, assim, a gente tem sim um movimento do Banco Central de controle fazendo através da política monetária aqui do controle da inflação, começou a fazer aumento de taxa de juros. Talvez tenha começado um pouco tarde, mas fato está fazendo e está acontecendo. Então, assim, a tendência desse ponto de vista é que você tenha daqui para frente uma inflação mais controlada. Por outro lado, é um ano de eleição, é um ano que a gente tem visto aí pressões por políticas mais populistas, então por aumentar o gasto público. Então, por outro lado, você tem uma força também que é contrária a essa gestão aí de controle da inflação. Então, você tem uma força ali, né, que é antagonista nesse sentido. Então, assim, eu te diria assim, né, eu acho que a inflação ela deve começar, assim, a ficar mais controlada do que foi em 2021, ainda assim para 2022, principalmente aí no curtíssimo prazo, a gente ainda deve ver pressões inflacionárias mais elevadas, né, então, por exemplo, se fechou ali acima de 10 no 2021, provavelmente 2022 vai fechar abaixo de 10, mas é difícil de enxergar que em 2022 a gente já vai ter essa conversão aí, essa convergência para a meta, né, do Banco Central. Provavelmente essa convergência vai se dar aí até 2023. Então, eu acho que daqui para frente a tendência é que tenha convergência, mas eu acho que vai ser numa velocidade menor do que o esperado, justamente por essa questão aí das políticas populistas aí, dado o ano de eleição. Você teria uma tendência do lado contracionista monetário, mas o expansionista do lado fiscal, que é realmente que a gente está vendo alguns indícios já desde do ano passado, né? Eu acho que assim, você tem obviamente questões aí de disrupção das cadeias produtivas de suprimento globais, que, né, com o tempo elas vão se ajustando, e isso aí vai reduzindo pressão inflacionária, então tudo isso ajuda, mas você tem uma inércia, né, inflacionária no Brasil, então na medida que os contratos vão sendo reajustados, repassando a inflação passada para a inflação futura, você tem esse ano eleitoral, então assim, de fato, você tem ali forças antagônicas ali, forças que puxam a inflação para cima, forças que vão no sentido contrário. Acho que ainda nesse ano a gente ainda deve ver uma inflação alta, não tão alta quanto o ano passado, mas eu acho que assim, acho que o cenário, acho que ainda atribuo baixa probabilidade para a gente estar ali dentro da meta dentro desse ano. E voltando para o assunto da questão das captações, né, como você comentou, acho que até essa sexta emissão foi no pior período do ano passado, ali, se não me engano, foi entre outubro e novembro, onde realmente o mercado fez uma correção mais forte. A gente viu, na verdade, até, principalmente no fundo de tijolo, realmente fechar essa janela, né, enfim, de captação. Então, você acha que para agora, 2022, para os dois lados vai ficar difícil a captação, novas ofertas, né, follow-on ou mesmo IPO, tanto para papel como para tijolo? Thiago, eu acho que assim, de fato, né, a gente teve uma mudança drástica ali, por exemplo, a curva futura da B, né, a curva da taxa real de juros ali de 5 anos, por exemplo, abriu quase 150 bases do meio do ano passado até o final do ano. Então, assim, foi um movimento muito rápido, né, muito intenso, e eu acho que isso dificultou para todo mundo a captação. E a gente ainda, se a gente olha assim, a gente agora está num cenário bem desafiador, né? A gente está num cenário onde que a gente já está com uma taxa Selic de 9,25, com uma expectativa de finalizar o ano com essa taxa Selic quase em 12%, né? O último relatório do Focus Banco Central era 11,75, se eu não me engano. E aí, o que acontece? Vários produtos mais tradicionais, né, bancários, como CDB, por exemplo, já começam a apresentar uma rentabilidade bem atrativa. É claro que
o investidor, ele deveria olhar no horizonte mais de longo prazo, quando ele, por exemplo, compra uma cota de fundo imobiliário, como comprar ação. Então, ele deveria olhar tanto no curto prazo, porque essa questão da taxa Selic mais alta, ela é no curto prazo, né? Mas não tem jeito, é como que é a dinâmica aí, principalmente desse mercado de fundo imobiliário, que é dominado por pessoas físicas, ele acontece. Além disso, né, vários investidores no mercado de fundo imobiliário, né, vendiam suas posições para entrar nas novas ofertas, realizando ganho. E aí o que acontece? A maior parte dessas posições hoje, eles têm dificuldade de fazer isso, porque a maior parte das posições hoje estão embaixo d'água, estão com prejuízo. Então, você tem uma dificuldade maior de ter esse movimento também. Claro que, por outro lado, os fundos de recebíveis, eles estão num momento interessante, porque acontece? É possível investir em novas operações com rentabilidade mais atrativa do que no ano passado, né? A carteira atual, ela remunera muito bem, então, assim, se você pega o que eu tenho de CRI indexado a CDI, na medida que a Selic vai subindo, a remuneração do fundo vai subindo. Nesse cenário de inflação mais alta, nos CRIs que eu tenho indexados aqui, IPCA+, eu também tenho uma rentabilidade mais alta nesses CRIs. Então, o fundo, durante esse período, né, principalmente os fundos recebíveis, eles acabam capturando essa rentabilidade mais alta, tanto do lado do CDI quanto do lado da inflação, então isso é interessante, e com a capacidade de reinvestir em operações com taxas mais interessantes também. Então, por exemplo, no caso do CVBI, a gente tem um spread atual da carteira ali na faixa de 2,6 ao ano, e mesmo considerando esse aumento todo de taxa de juros aí de quase de 150 bases que ocorreu ali do meio do ano para o final do ano, né? E entregando um dividend yield ali de 13% na faixa de 13% ao ano. Então, assim, mesmo considerando no curto prazo, nesse período de taxa de juros mais elevadas, e olhando no longo prazo também, dado a composição da nossa carteira, ainda se mostra um investimento bem atrativo. Agora, linhas gerais para novas captações, eu acho que fica mais difícil por conta disso. Pode ser que abram alguma janela ao longo do ano, pode ser, mas sempre que você tem um cenário ali de mais aversão a risco, que é o caso, um cenário ali de expectativa de baixo crescimento, um cenário ali de aumento de taxa de juros. Então, se você pensar no ciclo econômico, a gente está no momento ali de contração, é sempre um cenário ali que, para você captar fundos de investimento em geral, né, principalmente falando aqui de investimentos de ativos de risco, investimentos aqui alternativos, que é o caso aqui de investimento imobiliário, você acaba tendo uma dificuldade maior, né? Então, de fato, acho que até a gente ter um cenário mais claro de controle da inflação, um cenário ali de políticas fiscais que vão de encontro ao que o Banco Central está tentando fazer, e deixar mais claro para todo mundo que o governo, de uma maneira geral, está comprometido a controlar a inflação e a gente começar esse movimento e as expectativas serem ancoradas nesse sentido, eu acho que muda. A gente aí volta a ter janela aqui para captações como foram aí nos últimos 3 anos, né, que foram anos aí de um ritmo de captação bem intenso para o mercado de fundos imobiliários como um todo, né? Certo, Vitor. E olhando um pouco para a carteira, o último relatório de vocês, naquele gráfico que vocês têm do percentual de segmentos, então chama bastante atenção, dado principalmente que o fundo, como você falou, é um fundo com perfil high grade, né, ele tem 22% de loteamento e 27% residencial, né, a princípio a gente pensa que esses segmentos são com risco de crédito maior. A ideia, então, é ainda manter essa proporção, por exemplo, de loteamento residencial? Uhum. Bom, né, não necessariamente, né? A gente busca ter diversificação em geral por segmento, conforme comentei. Isso faz parte da nossa estratégia, o que não quer dizer que a gente não montará posição muito pesada em determinado segmento. Então, por exemplo, a gente não deve passar de 30% no único segmento, seja residencial, loteamento, escritório. Além disso, a gente deve entrar em novos segmentos que, por exemplo, hoje a gente não tem exposição, como no caso do segmento de escritório. O segmento de escritório, você pode até argumentar, olha, está num momento mais difícil, com pandemia, o pessoal trabalhando no home office, mas toda operação, né, você tem que olhar o macro e você tem que olhar o micro também. Então, você pode ter, se você olha a vacância, por exemplo, da Faria Lima, uma vacância extremamente baixa, com ativos AAA, aonde que
tanto no cenário ali de mais complicado, de contração econômica, como no cenário de expansão, você vai estar bem, e aí vai depender da relação dívida e garantia que você faz, da estrutura que você faz, pode fazer sentido, mas o que a gente busca, de fato, quando a gente olha do ponto de vista de segmento, é diversificação. Então, a expectativa aqui é que na medida que a gente entra em novos segmentos, a gente tem uma diluição desses segmentos existentes, então, obviamente, a gente deve ter uma redução aí dessa exposição, tanto loteamento, residencial. Claro que vai ser uma redução marginal, né? A gente não vai sair de 27% do residencial para 5%, mas a ideia é que a gente tenha cada vez mais um portfólio mais balanceado, né? Então, esse é o nosso objetivo. Sim, então até tem alguns fundos de segmento corporativo, fundos imobiliários, que como não tem essa janela de oportunidade de novas captações, né, ofertas, inclusive está utilizando da alavancagem, né, até por outro lado, os fundos de papel até pode adquirir, de certa forma, esses CRIs aí que estão surgindo dessas operações aí, para que os fundos de tijolo também consigam fazer, por exemplo, uma reciclagem de portfólio ou mesmo expansão, não sei se faz sentido isso, né? Não, sim, faz sentido. Eu acho que, assim, se você olhar do ponto de vista de risco, né, agora pegando aí pelo cenário macro, você tem um cenário com uma inflação mais alta e você tem um cenário de baixo crescimento. Isso impacta, essa inflação mais alta impacta tanto na margem dos empreendedores, como impacta também na capacidade de compra das pessoas de uma maneira geral. O baixo crescimento também impacta porque os salários crescem menos, você tem menos pessoas sendo empregadas. Então, quando você olha assim de uma maneira geral, deu uma deteriorada no risco. E aí, quando você olha em alguns segmentos, né, você tem que olhar caso a caso. Por isso que sempre a gente olha aqui as operações do macro até o nível micro ali, olhando quais são os fundamentos para olhar. E assim, mantendo essa disciplina de, olha, eu não quero ter aqui uma exposição muito elevada no mercado, por exemplo, só residencial. Por exemplo, se você pega, por exemplo, o mercado residencial agora, você tem aumento de taxa de juros, e aí, obviamente, esse aumento de taxa de juros do crédito imobiliário também impacta a capacidade de compra dos compradores, então você tem uma redução do volume de vendas. Então, se a sua operação, se o seu CRI não comporta esses cenários mais adversos, é um problema. Então, a gente sempre entrou em operações onde que mesmo nesse cenário a gente continua com bastante folga e segue com esse monitoramento para a gente conseguir acompanhar se, olha, a garantia está deteriorando ou não. E todas as nossas operações hoje estão saudáveis, tem um histórico de inadimplência no fundo, muito em função da nossa capacidade de originação, seleção e esse monitoramento que é fundamental, né? Então, quando a gente... Essa estratégia, eu acho que ela para de pé bem quando a gente fala de ter um portfólio balanceado por segmento, mas ela por si só, se você não tiver uma atuação ali dinâmica no dia a dia em cima dela, também acaba perdendo um pouco essa eficácia dela, porque, de novo, né, você olha do macro, isso já ajuda você ter uma diversificação, mas você tem que estar sempre acompanhando esse micro também. E, Vitor, o fato da gestora ser grande, a VBI, que tem outros fundos de tijolo, fundos bastante conhecidos no mercado aí, por exemplo, como o próprio PVBI 11, LVBI 11, isso ajuda bastante no processo. Não sei se parte da equipe faz parte aí do comitê de investimentos, por exemplo, do próprio CVBI. Isso ajuda no processo de gestão e originação aí de operações para o fundo de recebíveis? Não, sem dúvida. Eu acho que assim, o fato da gente ter uma gestora aí já, né, vamos falar assim, grande, como você colocou, mas acho que o mais relevante é que é uma gestora que tem bastante experiência, então são mais de 14 anos de experiência, atuando em todas as regiões do Brasil. A gente, assim, historicamente, a VBI ela tem duas classes de fundo, né, que ela geria. Fundo de private equity imobiliário, onde a gente investia diretamente, por exemplo, em corporações imobiliárias ao redor de todo o Brasil, em operações de crédito estruturado também ao redor de todo o Brasil. E você tem esses fundos imobiliários, né, mais tradicionais, que são listados em bolsa, onde que a gente, por exemplo, compra prédios de escritório, galpões logísticos, operações de CRI. Acho que toda essa experiência ao longo de todo esse período faz com que a gente tenha contatos em todas as regiões do Brasil, a gente tenha contato diretamente com os empreendedores. Isso facilita na hora de originar, porque aí a gente consegue cortar os intermediários, então a gente consegue capturar spreads mais interessantes para o fundo do que simplesmente
ficar aqui sentado na cadeira esperando as operações aparecerem. Como a gente tem uma estrutura onde que a gente montou uma estrutura que cada área de negócio ela tem uma estratégia específica, né, que conversa com a estratégia do todo da VBI, mas ela tem um head e ela tem uma equipe dedicada. Então, por exemplo, a área de logística tem um head, que é o Alexandre Bolsoni, e na área de crédito estruturado eu sou o responsável. Na hora que chega uma operação para a gente analisar, que é uma operação de crédito, às vezes chega junto uma operação de equity, então essa originação cruzada acaba acontecendo muito, né? Então chega a operação para mim, que eu apresento para ele, chega a operação para ele, que ele apresenta para mim. Quando a gente vai analisar uma nova operação, por exemplo, uma operação aqui para estruturar um CRI, para, por exemplo, fazer um sale-leaseback com um galpão logístico, a gente sempre conversa com a área de logística para entender ali o valuation daquele ativo, num detalhe maior. Então, como eles estão nesse fluxo ali de todas as informações, acaba trazendo para a gente uma qualidade de informação muito maior, né, do que está acontecendo no mercado, do ponto de vista de oferta e demanda, as transações, se aquele ativo é um ativo bom, especificações técnicas ali, se fazem sentido ou não fazem sentido. Então, isso torna o nosso processo de originação mais robusto. Vale dizer que para todo investimento que a gente faz, a gente aprova no nosso comitê de investimentos, que basicamente é composto por todos os heads e sócios da VBI, né? Uma vez, para toda operação, a gente monta um memorando de investimento, que em geral ali tem 40 ou mais páginas, então é bem completo, a gente analisa todos os riscos, cenários das operações, e a partir dali, né, a gente fez o investimento, a gente passa a fazer o monitoramento, como eu falei. No caso, por exemplo, de ter um cenário aqui, algum sinistro, algum problema de, por exemplo, deteriorou a garantia, e aí agora eu tenho que executar, e aí nessa execução ter esse contato com os empreendedores, entender quais são os players que, por exemplo, num cenário de execução de uma garantia naquele leilão, aquele ativo faria sentido para aumentar aqui a chance de sucesso daquele leilão sair bem sucedido, recebendo um valor suficiente para quitar totalmente a operação do CRI, ou até num cenário mais extremo, a gente tem a capacidade, num caso de default, de assumir aquela operação, tocar aquela operação adiante, fazer a gestão daquele ativo. Então, acho que são poucos gestores, né, que eu acho que tem essa capacidade de, olha, deu um problema, mergulhar no projeto, tocar aquele projeto até o final, conseguir sair daquilo de uma maneira satisfatória. Em alguns casos, pode gerar até um ganho extraordinário para o fundo do que inicialmente tinha sido previsto. Obviamente, a gente não entra em operação, no caso do CVBI, pensando nesse cenário, mas é um cenário que pode até acontecer, né? Então, eu posso executar uma dívida, uma garantia ali com loan to value de 50%, tomar o imóvel, trabalhar aquele imóvel e depois vender aquele imóvel, realizando um ganho ali, investir 50, receber 100, né? Então, isso é um cenário que é factível e é um cenário que essa chance de sucesso ela aumenta bastante por ter toda essa expertise, equipe dentro de casa. Acho que a gente, ao longo de todos esses anos dentro da VBI, a gente investiu bastante em sistemas, bastante em processo. Então, para você ter uma ideia, a gente tem um SAP dentro de casa, a gente já rodou obra dentro desse SAP, fazendo todos os pagamentos. Então, assim, a gente já atuou, né, fazendo todo o processo aqui da incorporação imobiliária como um incorporador, e isso ajuda muito quando você está falando aqui da gestão de ativos, né, e aí, no final do dia, a gestão de ativos por trás são ativos imobiliários. Isso ajuda bastante, seja num cenário ali de originação, para você entender melhor ali a qualidade da garantia, o valor daquela garantia, a liquidez, como também no cenário ali problemático, onde, pô, não, agora eu tenho que dar uma solução para esse ativo. Então, essa capacidade que a gente tem, tanto da experiência, como essa capacidade horizontal de estar atuando em diversos segmentos do mercado imobiliário, em diversas regiões do Brasil, ajuda bastante. Então, isso acaba sendo muito sinérgico aí dentro das nossas operações. Bom, interessante, Vitor. Então, a gente chegou aqui já na parte final aqui da nossa entrevista. Então, para poder encerrar, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, de repente algum outro detalhe que a gente não abordou aqui. Pô, passou rápido, hein? Passou rápido. Não, eu acho que assim, eu diria assim, o CVBI, ele rendeu quase que 13% somente de dividendos no ano passado, né?
foi um dos fundos que melhor performou ao longo de todo o ano, superando em muito ali o IFIX e o IFIX recebíveis. Para você ter uma ideia, até eu sei que o CVBI entregou 13,2% de retorno total, sendo desses 13,2%, 13% só de dividendos, né? Aí eu vou até pegar a minha colinha aqui, no IFIX recebíveis, por exemplo, ele retornou 10,7%, enquanto que no IFIX como um todo teve um retorno negativo de -2%. Então, assim, a gente tem entregado muito acima do que é o mercado de fundos imobiliários e muito acima do que é o mercado de fundos imobiliários de crise, né? E isso com um portfólio de baixo risco, acho que sempre vale a pena comentar isso. E quando a gente projeta a inflação e o CDI na nossa carteira de crise, né, a gente estima ali, pode pegar até pelo nosso relatório, uma rentabilidade ali em torno de 13,5% da nossa carteira de crise. Então a gente deve continuar entregando aí um dividend yield bem elevado, né, bem acima do, te diria, do que o mercado tem conseguido entregar. Então, eu acho que, assim, dado essa rentabilidade que a gente tem conseguido entregar, essa disciplina na estratégia, essa qualidade do portfólio que está bem balanceada, está saudável, e olhando para frente, a manutenção aí de uma rentabilidade elevada, bem atrativa, mesmo considerando esse cenário de taxas de juros mais altas, inflação mais alta, acho que o CVBI, de fato, ele ainda é uma das melhores oportunidades aí que eu vejo aí no mercado de fundo imobiliário, óbvio, né? Vendendo um pouco o próprio peixe aqui, mas de fato, acho que até a gente sempre, até pelo fato de a gente ter essa estratégia complementar aí de análise de fundos imobiliários que investem em crise, a gente sempre está analisando o mercado como um todo, né? Então, a gente, dentro de casa, a gente está sempre se comparando aí ao mercado como um todo, e isso é saudável, essa concorrência, porque a gente sempre vai fazendo esse trabalho aí cada vez melhor, né? Então, acho que basicamente essa consideração aí, acho que até do ponto de vista de cotista, né, eu como um cotista do fundo aqui, acho que ainda vejo ele como uma das melhores oportunidades do mercado. Então tá certo, Vitor. Então agradeço aí a tua primeira participação aqui no nosso programa e, claro, mais uma participação da VBI, que já é parceira aqui há um tempo também do Clube FI, né, no Espaço RI. Também queria agradecer aí a Juliana, que é responsável pela área de RI da gestora, por ter nos ajudado aqui na produção da entrevista. Então, para a audiência também, quero deixar aqui um grande abraço, de novo, um excelente ano para todos aí. Então, até mais. Thiago, eu que agradeço, prazer falar contigo. Espero ter novas oportunidades para falarmos novamente, e fico à disposição aqui, caso tenham dúvidas. A nossa área de RI também, ela está sempre em contato com os investidores, né, assim, liderada pela Juliana. Se tiver qualquer dúvidas, perguntas, podem mandar ali para o ri@vbrealestate.com. .br, e tem o nosso site do fundo também, né? Tem bastante informação, inclusive essa política de gestão ali de risco de crédito, onde que a gente fala do nosso rate, os relatórios, planilha de fundamentos. Acho que é um site ali bem completo, então convido todos a acessarem também o vbicri.com.br. Então tá certo, Vitor. Então, de novo, para a nossa audiência aí, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais!